Vamos fazer então nossa oração para a gente dar início, ok? Senhor Deus, obrigada, Paizinho, por mais esse dia, Paizinho, que o Senhor nos permite, Paizinho, ter aula através do Zoom. Paizinho, nós te agradecemos, Pai, pela tua provisão nas nossas vidas, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, te agradecemos pelo dia de hoje, pela semana que estamos tendo, Paizinho. Entregamos a nossa semana ao Senhor, Pai. Que seja o Senhor a conduzir, que o teu Espírito Santo fique conosco durante essa semana, nos dando o melhor direcionamento daquilo que o Senhor quer para a nossa vida, Pai. No nome do Senhor Jesus, peço a Ti que o Senhor conduza a nossa aula, que as crianças venham ter entendimento da Tua palavra e que venham compreender o Teu amor, o Teu cuidado conosco, Papai. Nós te agradecemos e te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, vamos lá. Deixa eu colocar o nosso versículo aqui. Vou colocar ele maior aqui. Aí. Muito bem. Nosso versículo da semana da nossa escola, ele está no livro de Efésios, lá no capítulo 4, versículo 29, que diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação. O que ele está dizendo aqui? Que nós não podemos falar palavras erradas, falar palavras ruins, que causam dor ou que causam tristeza, palavras que não vão trazer benefício para as pessoas, né? Quando nós falamos algo, quando nós pensamos em falar algo, nós precisamos, como nós dizemos, passar pelo filtro. Por exemplo, isso que eu vou falar é importante? O que eu vou falar vai ajudar alguém? Essa pessoa que eu vou ajudar, ela está aqui comigo agora? Mas será que essa pessoa precisa ouvir isso agora, nesse momento? Será que essa palavra que eu vou falar, será que isso vai gerar dor na pessoa? Será que vai gerar tristeza? Então é isso que a gente tem que pensar. Por quê? Porque nós precisamos, olha só, não falar palavras torpes, mas só que seja boa para a necessária edificação. Às vezes nós temos certeza que aquela palavra, aquela frase que a gente vai falar para a pessoa, é uma frase que vai ter um efeito positivo. A gente tem certeza que aquilo é muito bom de se ouvir. Mas será que esse é o momento de eu falar? Então nós precisamos sempre pensar nisso. Por quê? Porque nós não podemos magoar as pessoas, não podemos deixar as pessoas tristes, desanimadas. Nós precisamos sempre ter palavras boas, palavras que Jesus nos diria, que Jesus falaria para nós, tá? Nós precisamos sempre pensar na pessoa de Jesus quando nós vamos falar. Por quê? Porque Jesus, ele era perfeito em tudo que ele fazia. Nós precisamos nos inspirar nele, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre Jesus, sobre algo que Jesus fez, uma conversa que Jesus teve com uma mulher. E essa história aconteceu quando Jesus ele ia com os discípulos pelo caminho que levava de Judá até a Galileia. E para ele ir de Judá para a Galileia, ele precisava passar por Samaria. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, olha, aqui era Judeia, tá? Aqui era Samaria. Essa parte aqui, laranjadinha, era a parte da Samaria. E Jesus, ele precisava passar aqui pela Samaria, ó, tá vendo esse ponto vermelho e amarelo aqui? Essa linha vermelha e amarela que vai de da Judeia até a Galileia. Olha, a Galileia tá bem aqui, acho que é rosinha ou é lilás aqui em cima, né? Tem Nazaré, tem a Galileia.
ele ia para lá. Só que para ele ir até lá, ele precisava passar por onde? Pela Samaria. E ele passando pela Samaria com seus discípulos, eles estavam cansados, sentaram numa sombra para descansar, e Jesus se achegou até a beira do poço de Jacó. Poço que Jacó cavou ali na Samaria. Olha só, esse pontinho azul, estão vendo? Aqui nesse pontinho azul é onde era o poço de Jacó. E Jesus, ele chegou à beira do poço, se sentou ali para descansar um pouquinho, porque ele estava cansado da viagem, né? Naquele tempo eles não tinham carros, não tinha não tinha bicicleta, não tinha moto para andar, era a pé mesmo que eles iam, né? Quando não era a pé, às vezes era de burrinho ou de camelo, mas o Jesus, ele andava com a sua comissão, com os seus discípulos, eles andavam a pé. E aí Jesus sentou ali para descansar. Ele estava descansando e chegou uma mulher samaritana. Aí tem outra história aqui também, olha só, vocês sabem que os samaritanos e os judeus, Jesus era judeu, certo? E Jesus, ele sendo judeu, a mulher sendo samaritana, eles não tinham como conversar, porque é assim, os samaritanos, eles não se davam bem com os judeus. Eles brigavam, eles discordavam das ideias, nos pensamentos, e eles não tinham acordo, eles não conversavam, tá? Aí, a mulher samaritana se aproximou e Jesus, né, que sempre tá para contrariar as coisas que as pessoas pensam que sabem, ele pediu: me dê um pouco dessa água para beber, porque a mulher chegou para tirar a água do poço, né? As pessoas iam até o poço para tirar a água e ela foi naquela hora, onde o sol tava, aquela hora que o sol estava mais quente, foi a hora que ela foi. A mulher estranhou, porque, né, Jesus era judeu e os judeus, os samaritanos, não se davam bem. A mulher disse: como você me pede água se eu sou uma mulher samaritana? Jesus lhe respondeu: se você soubesse quem eu sou, me pediria água e eu lhe daria água viva. Olha só, e Jesus, será que Jesus estava falando da mesma água do poço? Tito, você acha que Jesus estava falando dessa mesma água do poço? Quando ele falou que ia dar água viva para ela? Era? Jesus, ele carregava água com ele? Não carregava. Olha só, a mulher samaritana, ela estava falando da água do poço, tá? Só que Jesus, quando ele fala: se você soubesse quem eu sou, me pediria água e eu lhe daria água viva. Essa água viva de que Jesus está falando não é mais essa água que a gente toma assim, não, ó. Não é essa água. A água que ele está falando é a água da vida, ela é a água da palavra, é a água que vem de Jesus, aquela água que nos sacia por inteiro. Tá? A mulher disse: quer dizer que você é mais importante que Jacó, que nos deu essa fonte? O que ela quis dizer? Então tá, Jacó cavou esse poço aqui para nós faz tempo, faz muito tempo, e até hoje não secou. Quer dizer que você é mais importante do que ele, que nos deu esse poço aqui, que ele fez esse poço e nunca secou? Será? Jesus respondeu: sim, porque quem toma dessa água do poço, né, que Jesus estava apontando, voltará a ter sede. É verdade, né? A gente toma água, e aí sempre depois a gente está com sede. Mas a água que eu lhe der, Jesus disse, será uma fonte a jorrar pela vida eterna. Então vejam só que Jesus, ele não estava mesmo falando dessa água física, dessa água que a gente bebe todos os dias, não. Jesus estava falando da água verdadeira que vem do Senhor, da água que jorra do trono de Deus. Qual que é essa água? É a glória de Deus. Essa água é a presença de Deus, a presença de Jesus. É o que Jesus podia fazer por ela naquele dia.
a samaritana se encheu de fé e pediu: Senhor, me dê dessa água e que eu não tenho mais sede. Por que ela falou isso? Porque na cabeça dela, ela estava pensando: puxa vida, essa água que esse homem está falando aí deve ser uma água mágica. Porque se a gente toma e não precisa mais tomar água, não vai ter mais sede, eu preciso dessa água, porque daí eu não vou ter que vir aqui nesse poço aqui, pegar água todo dia. Já pensou se a gente tivesse que todos os dias ir buscar água no poço? Manu, você acha que era fácil carregar água todos os dias? Será que era fácil carregar água todos os dias para casa? Eles não tinham água encanada. Eu acho que ia ser difícil, porque todos os dias fazer isso. Todo dia, imagina, água para beber, água para tomar banho, água para lavar roupa, para tudo, né? E todos os dias buscar água lá, porque lá nesses lugares não é todo lugar que tem água fácil assim. E aí eles buscavam água lá. E a mulher samaritana, essa mulher samaritana, tinha uma outra questão também ali por trás da história dela. Ela tinha vergonha da vida dela, porque ela fazia algumas coisas que eram mesmo vergonhosas naquele tempo. Até hoje, né, vamos dizer assim. Então ela tinha muita vergonha, porque ela carregava alguns pecados dos quais ela não conseguia se livrar. E ela achava que ela era sempre julgada, e ela não podia nem ser digna nem de conversar com Jesus, né? Quem dirá receber alguma coisa dele. Então ela pediu dessa água, por quê? Porque ela pensou, poxa, se eu beber dessa água, eu não vou mais ter que vir até aqui, todo mundo vai ficar me olhando, eu vindo aqui no poço pegar água e as pessoas vão ficar me apontando. Se eu tomar essa água que ele está falando que ele vai me dar, eu não vou mais precisar vir aqui, ninguém vai nem me ver, ninguém vai nem saber que eu estive em algum lugar. Então ela pensava nisso também. Jesus, então, lhe contou sobre o plano do Senhor para os que o amam e lhe disse que era o Messias, que ele era o Messias, que veio para salvar o mundo. E ela ficou maravilhada, e Jesus contou muitas coisas lindas para ela. Maravilhada, a mulher corre para a cidade e conta a todos que ela viu sobre as coisas lindas que Jesus contou para ela e sobre o reino de Deus. Olha só que lindo, né? Então, ela recebeu a água viva, essa água que Jesus tinha para dar para ela, né? Falou coisas ao coração dela, encheu ela de alegria, deixou ela maravilhada. Mas o que ela fez depois? Ela ficou quietinha ali? Não. Ela já não tinha mais vergonha de ser quem ela já não tinha mais vontade de se esconder. Por quê? Porque agora ela sabia que ela carregava algo muito melhor, que era o quê? A água viva. E ela saiu correndo para a cidade para contar para todas as pessoas, porque quando a gente se enche da água da palavra, do evangelho de Jesus, a gente quer contar para todo mundo, a gente quer sair falando que Jesus é bom e que a gente precisa conhecer ele. E foi isso que ela foi fazer. Aí eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o plano da salvação. Vocês já ouviram falar? Tito, Manu, Alice, sobre o plano da salvação? Não? Manu, você já ouviu? Eu nunca ouvi. Também não? Tá. Nós vamos conhecer hoje o que é esse plano da salvação. Foi sobre isso que Jesus falou com aquela mulher. E foi por isso que ela se encheu de alegria e ela quis contar para as pessoas também. Por quê? Porque ela não queria que ficasse só para ela. Ela queria que todas as pessoas tivessem acesso a isso também. Tá? Então, olha só. Quando nós vamos contar a história do plano da salvação, nós temos algumas cores que representam esse plano da salvação. Por que nós temos as cores? Porque fica mais fácil da gente guardar, porque
nós vamos olhar para essas cores e nós vamos lembrar de tudo que nós podemos ser em Cristo, de tudo que nós podemos viver. E é muito mais fácil para eu falar para as outras pessoas, tá? A gente não tem, assim, a gente não tem como saber quanto tempo foi que Jesus ficou ali conversando com aquela mulher. Mas nós temos a noção de que foi muito tempo, porque o capítulo 4 do livro de João, quase todo o capítulo 4, fala sobre a conversa de Jesus com essa mulher samaritana. Então, eles ficaram muito tempo conversando. E Jesus falou muito sobre as coisas do céu para ela. E, às vezes, nós conhecemos as coisas do céu, nós conhecemos o plano da salvação sem saber. E eu tenho certeza que vocês conhecem e agora a gente vai conhecer. Olha só. Deixa eu tirar aqui. Vocês estão vendo as cores aqui atrás de mim, ó? O amarelo, o preto, o vermelho, o branco e o verde. Tem um pedacinho só do verde aqui, mas aqui tem todas, ó. O amarelo, o preto, vermelho, o branco e o verde. Por que são essas cores? Vamos entender aqui, ó. Vocês vão ver que eu tô com o celular na mão, mas é porque eu tô usando o microfone do celular, tá bom? Que ele é mais alto. Se eu deixasse aqui, ia ficar muito baixinho. Olha só. Aqui, nós temos aqui em cima, aqui, ó, no amarelo, o céu. Por que a gente tem a cor amarela representando o céu? Porque é onde estão todas as riquezas de Deus, é o lugar onde de onde nós saímos e para onde nós voltaremos. Foi de onde Deus nos tirou. Ele nos tirou de lá, ele nos tirou da mente dele e nos trouxe para cá, para a terra. Quando ele criou o homem, ele criou a imagem e semelhança dele, mas ele criou o homem para que o homem voltasse, o homem pudesse retornar para o seu lugar de origem, que é o céu. E no céu nós sabemos que tem as ruas de ouro, tem a cidade, né, toda enfeitada com pedras preciosas. Então é muito lindo, é muito bonito. Então o amarelo representa esse céu pra gente, tá? E é o lugar de onde a gente veio. Só que depois que Deus criou o homem, teve um probleminha. Qual foi o problema? O homem caiu em pecado. Olha só. São corações, né? Aqui é o coração amarelo, que representa o céu. O coração preto, que representa o pecado, a sujeira do pecado, tá? Quando fica sujo, nosso coração pelo pecado. Aqui, ó, depois que a gente pecou, o que Deus fez? Deus, ele não aceitou perder a gente. Ele poderia dizer, pecaram, agora não são mais meus filhos. Não. Por quê? Porque Deus, ele não muda. E quando nós caímos em pecado, quando o homem caiu em pecado, Deus, ele já elaborou esse plano para nos levar de volta para o céu. Então, ele mandou quem? Jesus, que derramou o seu sangue, né? O sangue é vermelho, então a gente lembra do sacrifício de Jesus na cruz, para nos salvar, para poder fazer o que com o nosso coração? Olha só, limpar o nosso coração, para que nós possamos crescer, entrar num nível de crescimento com o Senhor, para chegarmos até o céu, voltarmos para o céu, para o nosso local de origem. Então, inevitavelmente, quando a gente peca, nós podemos ser remidos pelo sangue de Jesus. Como que eu faço isso? Se eu aceitar Jesus no meu coração, se eu aceitar o sacrifício de Jesus na minha vida. Quando eu aceito o sacrifício de Jesus na minha vida, eu tenho o meu coração, ó, limpinho de todo pecado. E aí eu entro nesse crescimento com Deus para que eu possa ter acesso ao céu. Não vou passar pelo crescimento primeiro para ter acesso ao céu. Eu vou estar em crescimento porque o céu é o meu lugar de origem, é o lugar para onde eu vou voltar, tá? É como se nós tivéssemos saído de casa, estamos passando o tempo aqui, mas a nossa casa é lá no céu. E é para lá que a gente vai voltar. Só que a gente volta quando a gente aceita o sacrifício de Jesus. Eu aceito o sacrifício de Jesus, sou limpa,
Estou em crescimento com Deus e eu vou para o céu. Entenderam? Vocês já fizeram a oração para aceitar Jesus como Senhor e Salvador? A Manu já fez, né, Manu? Sim, eu faço todos os dias. Ah, legal. A gente pode fazer essa oração quantas vezes a gente achar que a gente deve. E só que, uma vez que você faz, você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já está com o seu coração limpinho. Ah, Pro, mas eu pequei de novo, eu tô com o coração sujo de novo. E agora, Jesus vai ter que morrer de novo para me salvar? É assim que acontece? Será que Jesus vai precisar morrer de novo? Porque eu estava aqui, limpinho. Só que aí eu pequei de novo. Aí Jesus tem que morrer de novo? Jesus vai morrer de novo? Não. O que tem que acontecer? De novo, eu preciso aceitar o sacrifício de Jesus. Então eu aceito, eu me lembro. Poxa, eu pequei, mas Jesus, eu te amo e eu quero servir o Senhor. O Senhor é o Senhor da minha vida, então eu aceito o teu sacrifício. E aí eu vou ser de novo limpinho para ficar com Deus. Tá? Vocês têm alguma pergunta? Querem comentar alguma coisa sobre a nossa história? Sobre a história de Jesus com a samaritana? Não? E aí, como que a gente faz, então? A gente pode fazer como a mulher samaritana. Eu entendi o sacrifício de Jesus. Eu já entendi que eu tenho o céu que está me esperando, que Deus está me esperando lá no céu. Eu já entendi que se eu pequei, eu posso recorrer ao sacrifício de Jesus para me limpar de todo pecado e ter a chance de voltar para o céu, né? E uma vez só que eu faço isso, eu já tenho acesso ao céu, tá? Por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus. Então, se eu aceitei o sacrifício de Jesus, se eu entendi o sacrifício de Jesus, o sangue dele já me limpou, já me lavou. E eu estou pronta para ir com ele. Só que tem uma coisa que Jesus nos pede. Ele diz assim, ó, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E o que a mulher samaritana fez? Ela correu para onde? O que ela fez quando Jesus falou com ela? Alice. Quando ela terminou de falar com Jesus, o que ela fez? Ela correu para onde? Tá conseguindo ligar? Consegue ligar o som? Tito, para onde que a mulher samaritana correu quando ela terminou de falar com Jesus? Não sabe? Vocês não prestaram atenção na história? A gente vai ter que contar tudo de novo? Manu, você ouviu? Sim. Para onde que a mulher samaritana correu? Para falar para os outros homens. Isso, para falar para as outras pessoas. Ela correu para a cidade para falar para as outras pessoas que ela tinha conhecido um homem que sabia tudo o que tinha acontecido na vida dela e que ele falou coisas maravilhosas e que aquele só poderia ser o Cristo. Tá? Foi isso que ela foi falar. E é esse desejo que nós precisamos fazer brotar no nosso coração. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós conhecemos o sacrifício de Jesus, nós precisamos ter esse desejo também de contar para as outras pessoas. E às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu nem sei falar. Ai, eu sou criança, como que eu vou falar isso? Mas olha só, as cores vão ajudar a gente. Por quê? Porque eu vou poder falar para a pessoa, olha, o amarelo representa o céu. É lá que de lá que nós saímos e para lá que Deus quer que nós voltemos.
Só que nós pecamos. Quando nós pecamos, nós podemos olhar para Jesus e saber que Jesus veio, morreu, derramou seu sangue para nos salvar do pecado. Foi para isso que ele veio. Ele veio para nos purificar de todo o pecado. E para nos deixar o quê? Limpinhos, olha, com o coração limpinho. Para que nós possamos crescer com Jesus e ir para o céu novamente. Então é muito fácil, não é verdade? Nós podemos fazer com que as cores nos ajudem a falar desse plano da salvação. Para nós podermos contar para as pessoas também. Caleb chegou agora, Caleb, tudo bem? Tudo bem. Caleb, a aula vai estar gravada, tá? A gente está encerrando já. Mas aí depois você pega a aula completa. Pode ficar com a gente aqui, tá bom? Muito bem, pessoal. Bom, então é isso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, quiserem complementar, falar sobre algo que vocês lembraram, se vocês já viram algo parecido na igreja ou em algum outro lugar, ou mesmo na escola, alguma história parecida com essa, aí vocês podem falar, tá? Ou perguntar. Deixa eu perguntar para o Caleb aqui. Caleb, você já ouviu falar do plano da salvação? Não. Não? O plano da salvação, a gente conta ele com a ajuda das cores. Olha só. Aqui, o amarelo, ele representa o céu, tá? O céu que é o lugar de onde nós viemos, de onde Deus nos tirou e para onde nós vamos voltar um dia. Só que depois que Deus criou o homem entrou em pecado. O pecado entrou no mundo, né? Só que depois Deus ele mandou Jesus para derramar o seu sangue e nos purificar, ó, deixar o nosso coração branquinho, limpinho, sem pecado, para que nós possamos crescer e voltar para o céu, que é o nosso lugar de origem, tá? E eu estava explicando para os colegas que nós podemos contar essa história dessa forma, com as cores, que nos ajudam a lembrar do sacrifício de Jesus, nos ajudam nos ajudam a lembrar que nós podemos sim fazer as coisas diferente e aceitar o sacrifício de Jesus, que derramou seu sangue na cruz por nós, para que nós possamos ser limpos do pecado e chegar ao céu. Tá? Foi essa a nossa história de hoje, tá bom? Vocês, vamos fazer a nossa oração então, para a gente encerrar. E aí, por hoje, é isso então, tá? Senhor Deus, obrigada, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. Nós te agradecemos, Paizinho, porque o Senhor tem nos suprido em todas as formas, de todas as formas, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem sido bom e misericordioso para conosco. Nós somos gratos a Ti. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue conosco durante essa semana, nos dando paz, nos dando discernimento, sabedoria, para saber aquilo que é correto diante do Senhor e aquilo que o Senhor espera que nós façamos, que venha agradar ao Senhor. Nós te entregamos o restante desse dia ao Senhor, fique conosco, manda teu Espírito Santo para estar conosco e que nós possamos ter paz, saúde, nossos familiares também, Paizinho, continua abençoando, que não falte, Paizinho, alimento, que não falte água e que principalmente não falte saúde, porque nós sabemos que é um tempo que nós precisamos estar bem de saúde para enfrentar essa doença que está por aí, Paizinho. Nós te agradecemos e te louvamos no nome do Senhor Jesus por todas essas coisas. Amém. Muito bem. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Até semana que vem.